Olá a todos, bem-vindos. Dia 3, dica número 3, como falar inglês sem medo. E hoje o que eu trago para vocês é a seguinte pergunta: vocês ainda ligam o inglês de vocês a coisas chatas? Por exemplo, quando vocês estavam na escola e vocês odiavam o inglês? Porque aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa cultura do inglês na escola nunca ser muito bom, não conseguir aprender a falar inglês na escola, ter que fazer sempre um curso particular, enfim. Quando vocês estão estudando inglês, vocês ainda ligam o inglês a essa situação? Verdade, vocês ainda fazem isso? Isso pode acontecer inconscientemente, porque a gente foi condicionado a isso durante toda a nossa vida, aqui no Brasil principalmente, e a gente pouco teve contato com a cultura dos países de língua inglesa, enfim. O inglês aqui no Brasil ele é sempre muito ligado às coisas que não são muito divertidas para a maioria das pessoas, que é, por exemplo, trabalho, o chefe obrigando a fazer inglês, ou então escola, geralmente aquelas matérias chatas, aqueles testes de vestibular, enfim, sempre o inglês é ligado a alguma coisa muito chata. Vocês já alguma vez fizeram uma reflexão do porquê realmente que vocês querem aprender inglês? Quais são as infinitas possibilidades aí disponíveis, né? Quando a gente aprende uma outra língua. O inglês ele tem que ser em primeiro lugar pra gente. Se a gente sabe falar inglês, todo o resto é consequência. Se você sabe falar inglês, você vai utilizar em várias situações. Por exemplo, você vai utilizar no trabalho, você vai utilizar numa viagem. Você não aprende inglês para ir viajar. Você não aprende inglês para fazer uma entrevista de trabalho. Não, você aprende inglês e todas essas situações, elas acabam sendo uma consequência porque você fala inglês. O inglês, aqui principalmente no Brasil, a gente tem essa coisa do tá muito fora da nossa realidade. Parece que é uma coisa meio abstrata. A sensação que muitos alunos me relatam é que sentem que é uma coisa tão fora deles, tão longe, que parece que eles nunca vão falar inglês na vida. Só que aí tem uma questão que é a questão cultural. A gente no Brasil sempre foi condicionado a ver o inglês muito longe da gente, né? Então, como mudar isso? A primeira coisa que vocês precisam fazer é olhem para todas as possibilidades que vocês vão acrescentar à vida de vocês se vocês aprendem a falar uma língua. E assim, vocês aprendem a falar inglês não para ir viajar para os Estados Unidos daqui 3 anos. Não, gente, a gente aprende inglês simplesmente porque existe a possibilidade de, sei lá, no próximo verão, vocês viajarem aqui para Paraty. A gente foi para Paraty ano passado, tinham vários estrangeiros no hostel que a gente ficou. Então, assim, a gente aprende inglês para as coisas divertidas da vida, né? Às vezes você gosta de música, às vezes você gosta de podcast, às vezes você gosta de... enfim. Quando a gente aprende uma outra língua, nesse caso o inglês, você sai daquele espaço de, por exemplo, no Google, você vai digitar, você quer procurar alguma coisa, você vai digitar exatamente aquele assunto que você quer e as únicas possibilidades de resultado de pesquisa que você tem as em português. Quando você aprende inglês e você sabe falar inglês, você já nem pensa se o resultado vai vir em português ou em inglês, porque você sabe falar essas duas línguas. Então não importa, pode vir em qualquer língua que você vai entender. Então, qual é o espaço que vocês estão colocando o falar inglês? Vocês estão colocando o inglês num espaço de coisa chata, coisa difícil, ou vocês estão colocando o inglês dentro de um espaço do que mais é possível?
da leveza, da facilidade, da diversão. Onde que vocês estão colocando o inglês? Porque se vocês estão colocando o inglês dentro de um espaço da dificuldade, se vocês estão colocando o inglês dentro de um espaço da obrigação, verdade, vocês vão querer estudar inglês, vocês vão querer falar inglês, vocês vão querer criar situações para utilizar o inglês de vocês, ou vocês vão querer evitar essas situações, porque a gente não quer conscientemente, a gente não quer participar de situações chatas, difíceis, dolorosas. A gente evita esse tipo de coisa. Se você está colocando o inglês nesse espaço, você vai evitar de todas as formas, inconscientemente, falar inglês. Por que eu vou aprender a falar inglês para criar situações chatas na minha vida? Difíceis, dolorosas. Você nunca vai querer aprender a falar inglês. Você nunca vai falar inglês se você colocar essas situações em primeiro lugar. Então, quais são as situações, quais são as infinitas possibilidades que vocês vão ter de diversão, de facilidade, de leveza, enfim, e o que mais é possível dentro desse campo do prazer, da alegria, entendeu? Com o inglês. O que vocês podem criar na vida de vocês se vocês falarem inglês, né? O falar inglês, gente, ligado à comunicação, Por que eu tô falando de tudo isso, né? Essas dicas que eu tô dando, se vocês estão acompanhando, estão percebendo, são dicas que mexem muito mais ali com o que tá dentro da gente. Por quê? Porque, gente, falar inglês, se comunicar, tá muito ligado a quem vocês são. Quem vocês são? Ali, quais são os medos de vocês? Quais são as dificuldades? Tudo isso, vocês como pessoa vão refletir na comunicação. Tudo isso vai ser refletido na comunicação. Então, por isso que eu tô conversando com vocês sobre esses assuntos. Porque é importante, senão vocês não vão nunca olhar para isso, vão tentar aprender gramática pro resto da vida, só que vocês vão ficar lá patinando em cima da gramática. Entendeu? Eu não consigo falar inglês. Porque o inglês, eu não nasci para falar inglês. Porque o inglês é muito difícil. Verdade que o inglês é difícil. Então, percebam onde que vocês estão colocando o falar inglês. Vocês estão colocando o falar inglês numa situação pesada, chata, difícil? Ou vocês estão colocando o falar inglês dentro de um espaço de leveza, de diversão, de alegria, para um crescimento pessoal, não é porque o chefe tá mandando. Então, gente, isso tudo é muito automático ali, ó. Vocês não vão querer criar situações chatas na vida, dolorosas, trabalhosas. Vocês vão querer. Se vocês estiverem inconscientemente ligando falar inglês com essas situações, adivinhe, vocês vão falar inglês alguma vez na vida? Não, claro que não. Não sou tonta, né? Vou criar mais situações ainda chatas e difíceis, já tenho tantas. Então, é isso. Olhem para a vida de vocês, olhem para o inglês, olhem qual é o espaço que vocês estão colocando falar inglês, o que vocês veem de possibilidades, o porquê que vocês estão aprendendo a falar inglês, enfim, né? Olhem para isso, porque vocês não vão querer criar situações mais chatas, né? Para quê, né? Pra que criar mais dificuldade? Então é melhor não aprender. É melhor não aprender a falar inglês, porque aí eu já evito tudo isso. Gente, tudo isso que eu tô falando, que a gente faz, é inconsciente, tá bom? Não é que vocês estão planejando isso conscientemente, é inconsciente, tá? Então olhem pra isso e percebam, né? Se vocês perceberem que vocês realmente estão tentando aprender a falar inglês por conta dessas coisas chatas, enfim... Muda isso, começa a fazer as coisas conscientemente, começa a fazer escolhas. Eu vou falar inglês para trazer o inglês para esse espaço da diversão, para poder ter mais diversão, para poder ter outras oportunidades, enfim, né? Traz o falar inglês para esse espaço da felicidade, da leveza, né? É isso, gente, essa é a dica de hoje. Um beijo e até amanhã.